O Tribunal Superior Eleitoral manteve a multa aplicada ao PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes de Brasília, Yasmin Costa. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a condenação do Partido Liberal ao pagamento de multa de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. No julgamento, o plenário da Corte rejeitou o recurso do partido e referendou a decisão do presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, o PL não apresentou qualquer indício e circunstância que justificasse a instauração de uma verificação extraordinária em urnas eletrônicas que foram utilizadas no segundo turno das eleições. A ampla liberdade de atuação dos partidos políticos, obviamente, não existe para atentar contra o Estado democrático de direito. É importante, para quem nos ouve, lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. O plenário do TSE também confirmou o imediato bloqueio do fundo partidário do PL até o efetivo pagamento da multa, com o depósito do valor em conta judicial. A Corte ainda negou o pedido da legenda para parcelar o valor. O único que divergiu nesse ponto foi o ministro Raul Araújo. O magistrado defendeu que o bloqueio dos recursos deveria se restringir a 30% do valor do fundo partidário, até que a legenda pagasse integralmente a multa, para não prejudicar a normalidade das atividades. Quanto ao pedido de revogação da multa, embora improcedente, penso que comporta parcial deferimento com a redução do valor da penalidade. É que o valor da causa arbitrado de ofício, na decisão recorrida, com base no valor de todas as urnas impugnadas, comporta reapreciação na medida em que não houve propriamente pedido de substituição das urnas. E isso remete a que adotemos outra base de cálculo para a aplicação da multa, resultando em menor valor para esta, com o parcial deferimento do pedido, a fim de se equilibrar o sancionamento, a gravidade da conduta e a normalidade das atividades partidárias, dando materialidade aos princípios constitucionais mencionados, tem-se como adequado o bloqueio das contas do fundo partidário no percentual de 30%. Pouco antes da decisão do TSE, integrantes da cúpula do PL se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O encontro foi para acertar detalhes sobre a condução da candidatura do senador eleito Rogério Marinho, que vai disputar a presidência do Senado. O grupo também está consolidando a base que vai fazer oposição ao próximo governo. Coronel Tadeu, é uma multa que pode prejudicar o partido? Quais os efeitos diretos? E ela é justa? Bom, eu entendo que não é justa, viu, Adriana? Mas vamos recapitular um pouco o início dessa história toda. Nós temos uma legislação eleitoral, uma lei que todos nós temos que respeitar, sem exceção, inclusive o judiciário. Essa lei, ela fala que é permitido aos partidos políticos questionarem os resultados das eleições. Então isso é absolutamente legítimo, leal. O que o PL fez foi exatamente usando esse texto legal fazer um questionamento. Em nenhum momento aquilo significava dúvida, era um questionamento. E, por obrigação, quem cuida do processo eleitoral chama-se Tribunal Superior Eleitoral, que simplesmente, no momento, não consigo chamar de quê, de alucinação, praticamente proibiu que o PL fizesse esse questionamento. E aí veio uma punição pesada. Inicialmente, 22 milhões e 13 milhões foram confiscados das contas do PL. A lei permite que você recorra de uma decisão judicial. E o PL novamente recorreu ao plenário do TSE. E o plenário, praticamente por unanimidade, exceção feita a esse último voto que foi mostrado, né, endossou aquela decisão monocrática que havia sido dada anteriormente. Com a mesma alegação, vocês não têm o direito de reclamar.
Eu vejo isso como um verdadeiro absurdo, uma prática de países totalitários. Eu queria fazer uma lembrança aqui para todos aqueles que nos ouvem. Hoje, nós temos aproximadamente 30 milhões de refugiados no mundo todo. Aproximadamente uns 6 milhões da Ucrânia que está em guerra. Aproximadamente 10 milhões, ou 6 a 10 milhões, que fugiram da Síria. E o restante dessa conta é da Venezuela. Por que essas pessoas fugiram ou estão fugindo da Venezuela? Por conta do regime socialista ou comunista. É para esse caminho que nós estamos indo. Essas decisões, elas não podem prosperar. E, como eu disse num comentário anterior, nós precisamos dar um basta nesse autoritarismo do judiciário. E, Amanda, será que essa briga na justiça vai se arrastar por muito tempo? Essa briga está selada, Tiago. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que houve litigância de má-fé. E por que isso? Qual foi o argumento? O argumento é que o PL usou de uma justificativa sabidamente falsa para questionar o resultado das urnas. Ele dá senha para movimentos antidemocráticos manterem as manifestações, pedirem golpe em frente aos quartéis-generais, manterem os bloqueios de vias, saírem incendiando Brasília, como aconteceu na segunda-feira à noite. É esse tipo de senha que ações como essa, usando argumentos que não param em pé, que são improcedentes, tanto que foram julgados pela unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral como improcedentes, mantém. O que a Justiça fez foi dizer, olha, o partido que usar desse tipo de argumento tosco, pífio, falso, para questionar o resultado das urnas, e a gente sabe exatamente com que intenção ele quer questionar esse resultado das urnas, vai pagar caro. É isso que eles estão dizendo. Quando eles mantêm uma multa de 22, quase 23 milhões de reais, e o único a discordar foi o Raul Araújo, o ministro Raul Araújo, que não discordou no mérito, ele só discordou acerca do valor da multa, que ele achou muito elevado. Pode haver uma discussão, um debate nesse sentido, concordo, mas sobre o mérito, sobre o cerne da decisão, ele não discordou. Todos os ministros concordaram. O que temos aqui é que o PL é tão falso, é tão improcedente o argumento do PL, que ele só questionou o resultado do segundo turno, que é quando o presidente Bolsonaro foi derrotado. Agora, no primeiro turno, quando o presidente Bolsonaro teve uma boa votação e o PL elegeu 99 deputados e mais alguns governadores, ele não questionou, sendo que foram exatamente as mesmas urnas, pelo mesmo método, usadas no primeiro e no segundo turno. Ora, mas como você explica uma coisa assim? Então, você só questiona um resultado que não lhe convém, porque você foi o derrotado, e quando você foi o vitorioso, então, ok, as urnas funcionaram adequadamente, o sistema eletrônico serve? Assim, um aluno de ensino fundamental já percebe que é um questionamento absurdo e feito de forma coordenada, ostensiva, para manter viva essa chama de que o sistema eleitoral não funciona, de que o sistema eleitoral é fraudável, quando não é, porque ele já funciona a contento há 25 anos, elegendo, garantindo a alternância de poder, elegendo deputados, senadores, várias pessoas que estão aqui, que passaram por aqui, sempre dentro da lei, dentro da legalidade e legitimamente. Mota, 23 milhões de reais é bastante dinheiro. O PL errou pelo menos na forma como questionou o resultado da eleição? Adriana, diante dessa realidade, eu não posso nem mesmo comentar essa notícia como eu gostaria, infelizmente. Portanto, eu vou apenas lembrar alguns fatos históricos e óbvios. O direito do cidadão de peticionar o Estado é um direito fundamental. É o direito de pedir ao Estado que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Esse direito existe, pelo menos, desde a Magna Carta da Inglaterra, que foi escrita em 1215. Nesse documento, os barões ingleses se juntaram e disseram ao rei João Sem Terra: o seu poder tem limite. Os barões disseram ao rei: até você tem que obedecer essas regras aqui. E uma das regras era de que o cidadão tinha, imaginem só, o direito de pedir ao governo, fazer uma petição, de pedir alguma coisa, sem ter medo de sofrer nem punição e nem represália. Esse direito de petição, ele foi confirmado também no famoso Bill of Rights, Declaração de Direitos inglesa,
escrita em 1689. Essa lei também dizia: os súditos do rei têm o direito de pedir coisas ao rei sem ter medo de ser processados. Esse direito também está na primeira emenda da Constituição americana. O direito das pessoas, de entidades, fazerem uma petição não significa apenas a liberdade de se manifestar contra a injustiça, mas também dá ao cidadão, ao povo, a esperança de poder contribuir para mudar uma injustiça. Agora, que existam jornalistas que desconheçam esses conceitos básicos não é só surpreendente, na minha opinião, é assustador.